A Bíblia diz no livro de Naum, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 15. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. Então é com muita alegria que nós vamos estudar o livro profético de Naum. Nós vamos estudar sobre o profeta Naum. Por quê? Porque assim como Jonas, Naum foi levantado por Deus para profetizar contra Nínive. Se tu não assistiu o estudo sobre Jonas, eu te convido a acessar a playlist Jonas. São 4 capítulos, 4 vídeos. Naum são 3 capítulos, 3 vídeos que nós estamos começando hoje. Por quê? Nessa jornada que nós estamos empreendendo do Novo e do Velho Testamento, do Velho e do Novo, unir a Bíblia, eu tenho me esforçado para trazer para vocês textos do Antigo no Novo e do Novo no Antigo, mostrando a coesão da Bíblia. O autor da Bíblia é o Espírito Santo. Ele inspirou do Gênesis ao Apocalipse. Então, nós vimos muitas vezes o Senhor Jesus falar sobre Jonas e também sobre Nínive e os ninivitas. Então, a gente estudou sobre Jonas. Agora, nós vamos estudar sobre Naum, porque assim como Jonas, Naum também profetizou. Mas há um lapso de tempo, há uma distância histórica entre as duas profecias, entre a história de Jonas e a história de Naum. Há controvérsias. Eu encontrei estudiosos, comentaristas, historiadores que falam de 100 anos, outros que falam de 150 anos ou 160 anos. Então, é como eu sempre digo, eu trago para vocês, vocês decidem, né? O que é importante para nós? De que há muita diferença entre a Nínive que Jonas profetizou para Nínive que Naum profetizou. Deus deu uma chance para Nínive na época de Jonas. Nós vimos a compaixão, a misericórdia, né? A bondade, a paciência de Deus. Agora, tu vai ver que o contexto histórico em Naum é bem diferente. Sentença contra Nínive. Quando a gente viu Jonas, né? Eu ainda falei para vocês, contra, uma profecia contra, uma mensagem contra. Então, é um juízo, é um julgamento. Lembram disso? É um castigo. Aqui tá claro. Aqui já começa o livro sentença contra Nínive. Então, tá condenada. Já tá, vamos dizer assim, esgotado, já estão esgotados os recursos. É uma sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. Ou outras bíblias dizem, livro da visão de Naum, da cidade de Eucosita, ou do Eucosita, não sei. O que a gente tem? A gente tem Nínive como uma cidade poderosíssima, arrogante, a capital da Assíria, que atualmente a gente pode identificar com o Iraque. Então, esta sentença contra Nínive é uma sentença contra uma capital, contra uma grande cidade. Quem que vai falar esta sentença? Naum, o profeta Naum. Quer dizer o quê? Conforto, consolo, alívio, consolação. O significado de Elcos ou
Eucosita, eu não encontrei. Como eu sempre digo, se tu tem o conhecimento, se tu sabe, por favor, compartilha, coloca nos comentários se tu encontrou, se tu sabe o que quer dizer Elcos, né? Acredita-se, né, que é uma região, que é uma cidade, um lugar, um local geográfico, mas que não tem muita informação. O que importa é que Naum era um homem de Deus, um profeta de Deus, e que ele foi o porta-voz dessa sentença contra a arrogante capital Nínive. 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Aí tu vai dizer assim, meu Deus, o Deus de Jonas não é desse aqui. Pois aí que eu falo para vocês, ó. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos. E se tu não é hipócrita, tu sabe muito bem que tu tem paciência, que tu tem compaixão, misericórdia, mas que tu também te ira, tu também te revolta, tu peca, tu tem raiva, né? Tu quer se vingar, tu tem desejo de vingança, a gente fica frustrado, quer dizer, nós somos um turbilhão de emoções, de sentimentos. A nossa personalidade, o nosso temperamento, as questões, existem circunstâncias que nos mobilizam de tal forma que fazem com que nós nos transformemos, muitas vezes, em outra pessoa. Porque as pessoas às vezes acham que a gente é só uma coisa. Não. Não. Nós vimos o Senhor Jesus entrar no templo e virar tudo. Nós vimos Davi, nós vimos Moisés, o apóstolo Paulo, nós estamos estudando a Bíblia. Então aqui o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus está dizendo que ele é um Deus zeloso, vingador, cheio de ira, que ele toma vingança contra os seus adversários, que ele reserva indignação para os seus inimigos. É isso que eu tô lendo na Bíblia, é isso que tu tá lendo na tua Bíblia? Pois então, aquele Deus de Jonas que a gente estudou agora, terminamos ontem, era um Deus compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, paciente, bondoso, que deu tantas e tantas chances, né? Pois bem, eu tenho que te dizer que é o mesmo Deus. Assim como o Senhor Jesus, que a primeira vez que ele veio à terra, ele veio como cordeiro, manso, humilde, calado. Não abriu a boca diante dos seus tosqueadores. Mas, quando ele voltar, na sua segunda vinda, ele virá como leão. É só tu ver o Jesus que se apresentou para João na ilha de Patmos, que apresentou o Apocalipse, a revelação para João. O Jesus glorificado. Pois então, é o mesmo Deus. O mesmo Deus de Jonas é o mesmo Deus de Naum. O Deus de Naum é o Deus de Jonas. O Deus do Novo Testamento é o Deus do Antigo Testamento. O nosso Deus, ele é imutável. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Ele é eterno. E ele é justo. Ele é o justo juiz. A Assíria foi um império muito malvado, maligno, cruel, bárbaro, sanguinário e muitas coisas que eu não posso falar, como eu digo para vocês, que fere as diretrizes da comunidade, quer dizer, que pode ser considerado um tema sensível. E sim, a Bíblia fala coisas muito contundentes. E nós sabemos na história de que Nínive foi uma cidade muito cruel. E mesmo em Jonas, nós vimos ali que o próprio Deus diz: a maldade de Nínive subiu. Deus viu, chegou até os céus a maldade de Nínive. Naquela época, como tu
Tu já ouviu na introdução que eu falei. Mesmo se foi 100 anos, 150, 160, as datas, né? Ela já era má. Eles já eram cruéis. Eles já eram bárbaros naquela época. E agora aqui, na época de Naum, a coisa tá numa proporção estratosférica. Então, a maldade cresceu exponencialmente. Uma escalada de violência e de maldade. Então, Deus se levanta como vingador. E aí tu pensa, mas Naum não é conforto? Não é consolo? Não é alívio? Não é esse o nome do profeta? Pois bem, se Deus está se levantando como um vingador, como um Deus zeloso, é porque ele está defendendo alguém. Deus disse, eu sou o vingador. A mim pertence a vingança. Quem será que ele está defendendo? Vou repetir. O Senhor é zeloso, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas, porém, contudo, todavia, grande em poder e jamais inocenta o culpado. Mesmo que os homens inocentem o culpado, mesmo que as leis inocentem o culpado, olha o que tu está lendo na tua Bíblia. Deus, o Senhor, jamais inocenta o culpado. Então, se tu for colocado na balança, se tu for pesado e for achado infiel, tu vai ter que prestar contas a Deus. E aqui o que está acontecendo? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Nós já vimos que, principalmente nos livros proféticos, o Senhor Deus faz questão de usar, vamos assim, de utilizar da natureza, da criação, para mostrar o seu poder, a sua autoridade, o seu juízo contra pessoas, cidades, nações, reinos, governos, né? Juízes, autoridades, porque Deus tem todo o poder. E aqui ele está dizendo, ó, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Então, a justiça de Deus, a vingança de Deus virá contra os adversários, mas a consolação virá para ajudar, virá para o seu povo, para aqueles que esperam por ele, para aqueles que não sujam as suas mãos com sangue, que esperam no Senhor, que não querem fazer justiça pelas suas próprias mãos. Não. Deus não se agrada de que a gente tome a frente, de que a gente tome o lugar dele. Isso é falta de fé. Tu entrega para Deus. É isso que ele manda. Ele é o vingador. Ele é o justo juiz. Ele vai fazer justiça. Deus faz justiça. Por quê? Porque ele é tardio em irar-se. Ele não age de uma forma impulsiva, precipitada, inconsequente, imprudente, como nós, seres humanos. E ele espera. Ele é eterno. Tudo que está escondido vai ser revelado. É ele que remove reis. Ele estabelece e remove reis. É ele que sonda o que está escondido. Ele é Deus. 4. Repreende o mar e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham. Então, o que está sendo falado aqui? Que Deus é soberano sobre a natureza, sobre a criação, porque está dando exemplos, né? Mas, acima de tudo, Deus é soberano sobre reinos, governos, poderes, sobre os seres humanos.
Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Quando tu olhar para alguém que se acha acima do bem e do mal, alguém que não teme a Deus, alguém que acha porque é inteligente, porque é forte, porque é poderoso, porque tem um título, porque tem um nome, porque tem um sobrenome, esta pessoa vai ser humilhada. Nós vimos o que aconteceu com Nabucodonosor, que se achou, né? Foi comer capim com boi. Vimos Herodes, que não deu glória a Deus e foi comido pelos bichos. Nós vimos o próprio Faraó, que com mão de ferro segurava o povo no Egito, na escravidão, e foi afogado, ele com seus cavalos e seus cavaleiros. Então, assim, são tantos exemplos ao longo da história de homens e mulheres que quiseram peitar, enfrentar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. O que aconteceu com Jezabel, que tinha todo o poder, foi comida, né, pelos cães. Os cães lamberam o seu sangue. A Bíblia diz que só sobrou as mãos dela, né, se eu não estou enganada. Então, uma coisa horrorosa. Eu podia dar vários exemplos aqui, o próprio Saul, enfim. A terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os seus moradores. Não importa, não importa. Nós não passamos de uma poeira. Nós, seres humanos, somos um vento. Que hoje a gente tá e amanhã não tá. Uma folha seca, uma relva. Não somos nada, um sopro. 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Então aqui tem um exemplo de algo que aparece muito nos livros proféticos. Furor, a ira, a cólera de Deus. O juízo de Deus vem sobre, né, os filhos da desobediência. Quando as pessoas desobedecem e afrontam o Deus Todo-Poderoso, elas enfrentam o quê? O furor, a ira, a cólera de Deus. 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Aí tu pensa assim, meu Deus, muda completamente. Por quê? Porque uma coisa é Deus, vamos assim, falando, voltado para os adversários, contra os inimigos. Outra coisa é ele falando para os seus filhos, para as suas filhas, para o seu povo. Então, a Assíria era afrontosa, ela era totalmente contra Judá, contra Israel, contra o povo de Deus. Então, quando tu te coloca contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, tu vai ter que dar conta e vai ter que enfrentar o pai. Então, mexeu com a filha, quem vai responder é o pai. Mexeu com o filho, é o pai que se levanta para defender o filho e a filha. Então aqui está dizendo que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, tu te refugia em Deus, tu é de Deus, tu é filho de Deus, tu é filha de Deus, então tu pode contar com a bondade de Deus, com a fortaleza, com a torre alta, com a rocha mais forte no dia da angústia. E é isso que significa o nome de Naum: conforto, consolo. Então é profético o nome do profeta. Por quê? Porque Judá precisava de conforto, precisava de consolo, porque estava sendo oprimida, envergonhada, humilhada, massacrada por causa da Assíria, do Império Assírio. E nós estudamos muito nos livros proféticos. Quem está acompanhando, né, há mais tempo sabe que toda vez que o povo de Deus se afastava dos caminhos do Senhor, da lei, da palavra, os inimigos vinham com tudo sobre eles. E aí eles se humilhavam
e clamavam ao Senhor no dia da angústia. E Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é tardio em irar-se, Ele socorria e socorre os seus filhos. 8. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. É muito forte isso, porque quando tu imagina, quando tu estuda, quando tu pensa que isso aqui é uma profecia, que Naum foi levantado por Deus para falar isso, e isso aconteceu. Foram represados rios e a cidade foi inundada. Meu Deus, tu pensa assim, ó, é uma fortaleza inexpugnável. A muralha é inalcançável, é impenetrável, nada vai abalar, né? Nínive era esta arrogante cidade, a capital da Síria. E o que aconteceu? Esta inundação que fala no verso 8 ocorreu. Eles represaram os rios e essas águas todas entraram. Onde pessoas não podiam entrar, as águas entraram. E a cidade inexpugnável foi invadida. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. Porque ainda que eles se entrelacem, olha isso, como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. É o que eu tô dizendo. Quando tu vê um império muito forte, né, inabalável, nós vimos, tipo, o Império Romano, todos os impérios caem diante de Deus na hora que Deus determina. Homens e mulheres caem diante de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Quem não dá glória a Deus, quem não reconhece o Deus dos céus, está fadado à destruição. E como que a gente sabe disso? Olha o que está escrito aqui. Consumirá completamente, inteiramente. A destruição de Nínive era inevitável, era irrevogável. Tu consegue entender? Deus lançou a sentença. Deus proferiu a sentença através de Naum. E não tinha o que fazer. A palavra de Deus não volta vazia. A voz profética não pode ser calada por vozes humanas. Não existe essa possibilidade. Nós estamos estudando a Bíblia. E tu tá vendo, isso aumenta a nossa fé diante das injustiças, das crueldades, da maldade. Nós sabemos que nada, nem ninguém pode calar a voz profética, quer dizer, aquela voz que Deus levantou, ninguém vai calar. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha também ninguém abre. Então, se tu tá prestando atenção, olha o que tá escrito. Mesmo que eles se entrelacem como os espinhos, quer dizer, quando o mal se junta com o mal, o que é um espinho? Meu Deus, como dói. Eu sempre falo pra vocês, né, que eu gosto muito de planta, tô sempre trabalhando e às vezes eu não boto as luvas porque eu acho que vai ser rápido. E daqui a pouco, quando eu vejo, não é rápido, não. Os espinhos entram nas mãos. A gente se machuca e aquilo dói, aquilo arde, aquilo queima, dependendo do espinho. Senhor Jesus recebeu uma coroa de espinhos e eu falei pra vocês, esses espinhos ali simbolizavam essa dor, esse veneno, essa maldade, essa, vamos dizer assim, substância mortífera, letal que muitos espinhos têm. Então aqui está fazendo uma comparação que quando o mal se une com o mal, são como espinhos que se entrelaçam e fazem muita dor, causam muito sofrimento. Só que tem aqui, ó, consumirá completamente e inteiramente consumidos. O que quer dizer isso? Destruição total.
destruição total. E quando que isso aconteceu? A queda de Nínive, segundo a história, ou segundo alguns historiadores, né? Como eu digo, tudo isso, gente, tem que ser relativizado. O que importa para nós, aqui no canal Bíblia Diz, não são as datas. Eu falo muitas vezes para que a gente tenha uma noção, mas o que importa é a fé que a palavra de Deus, que o que a Bíblia diz produz em ti quando tu tá lendo. Então, essa profecia se cumpriu em 612 antes de Cristo. A queda de Nínive foi em mais ou menos 612 antes de Cristo. O Império Assírio ruiu depois da morte do grande imperador, eu não sei se vou dizer o nome direito, Assurbanipal, que quando ele morreu, tudo começou a ruir, tudo começou a cair. Então essa palavra, ó, consumirá completamente, serão inteiramente consumidos. Se cumpriu. 11. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Então a história de Nínive começa lá em Gênesis capítulo 10, verso 11, que nós estudamos. E eu lembro que eu apresentei para vocês esse personagem, Nimrod, que edificou, que fundou, que criou Nínive. E tudo que envolvia Nínive e depois na sequência, né, na Torre de Babel, tudo aquilo que a gente estudou em Gênesis. Se tu não sabe, temos também uma playlist completa sobre o livro de Gênesis. Então, mas assim, o começo de Nínive, né, já não foi bênção. A gente viu que o que Nimrod tinha em mente. E aqui tá dizendo, ó, de você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Que a gente sabe que de épocas em épocas se levanta um contra o Senhor. É como Jesus disse, é a hora das trevas, é o poder das trevas. É o contra-ataque das trevas. Mas o Senhor Jesus expôs principados e potestades na cruz. Ele venceu completamente. Então, se levanta um para cair. 12. Assim diz o Senhor, por mais, olha só, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Então, os malignos, por mais numerosos que sejam, serão exterminados. E Deus vai ter misericórdia do povo dele, dos seus filhos e das suas filhas, daqueles que são chamados pelo seu nome. 13. Que quebrarei o jugo deles, que pesa sobre você, e romperei os laços que o prendem. Olha a nossa esperança, que o Senhor vai romper os laços. Porém, contra você, a Síria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura porque você é desprezível. Essa é a palavra do Senhor. Eles são idólatras, são desprezíveis, são cruéis, são malignos, são maus. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá. Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Então a gente começou hoje, né, no capítulo 1, sobre essa profecia contra Nínive. E este versículo 15, que eu acabei de ler, fala sobre os pés do que anuncia boas novas. E esse versículo, ele aparece em Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés. Em Romanos 10, 15, daqueles que anunciam coisas boas. E em Efésios 6,15 fala que os nossos pés têm que estar calçados com o evangelho da paz. Então, não perde a fé, não perde a esperança.
porque é uma palavra. Quão formoso, quão abençoado, quão feliz é aquele que prega o evangelho, que prega as boas novas, que tem seus pés calçados no evangelho da paz.